paciente diabético, ele, quanto à necessidade de alimentar-se, primeira coisa, você vai atender um paciente, ele tem que estar bem alimentado. Peça para ele vir no período da manhã, que é o melhor horário, se esses níveis de cortisol dele estão altos. Então você consegue atender o paciente com maior tranquilidade, tá? E isso evita que ele tenha um quadro de hipotensão e de hipoglicemia, né? E também, né, de desenvolver os processos de hiperglicemia. Recomenda, né, o atendimento do paciente no período matutino, como eu falei, né? Que os níveis de glicose eles estão um pouquinho mais altos. E o indivíduo, evitar que o indivíduo esteja num longo período de jejum. E pensa bem, gente, o paciente já está nervoso, aí tem aquela descarga de adrenalina. Aí o organismo joga todo o açúcar que tem no organismo para os músculos, para o paciente lutar ou correr, certo? Tá tendo ali um negócio, um sistema de luta ou fuga, certo? O que vai acontecer com o cérebro? Vai entrar em stand-by. A chance dele ter uma hipoglicemia, um quadro, né, de hipoglicemia, desmaiar, ter um problema sério, é grande. Então, se ele estiver alimentado, isso diminui drasticamente. O paciente com relato de frequência de mudança de regime terapêutico necessita de atenção especial. É justamente aquele paciente que ainda está fazendo regulação da medicação que ele usa. Esse é o cara que potencialmente tem uma chance maior de ter um quadro de hipoglicemia, que é perigosíssimo. É aquele cara que você tem que atender com um copo de água com açúcar do lado. Para você ver que ele tá assim, meio tonto, você já taca o copo com açúcar nele, tá? Porque é uma chance alta dele ter um problema. Afinal, tá tendo muita variação da medicação. Então vamos lá, interação pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Quais são as interações que podem ocorrer nos pacientes diabéticos? Analgésicos e anti-inflamatórios e os hipoglicemiantes orais dos pacientes diabéticos. O efeito hipoglicêmico é potencializado geralmente pelo uso de ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais. Olha aí uma coisa que é interessante. Então quer dizer que se você passar um analgésico para o paciente, né, o ideal é não passar o AS, certo? Para pacientes diabéticos, e também evitar anti-inflamatórios não esteroidais. Ou você pedir para ele tomar essas medicações após alguma refeição. Isso já diminui drasticamente a chance dele ter um quadro de hipoglicemia, certo? Mas mesmo assim a gente deve evitar, tá? Então, os medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais podem fazer uma potencialização do efeito dos antiglicemiantes, tá? Então, quais são os analgésicos de escolha? Dipirona e paracetamol. Anti-inflamatório, você pode usar o nimesulide, tá? Ou o diclofenaco de sódio. São os que apresentam menor interferência. Os anti-inflamatórios não esteroidais, no caso, eu não recomendo para usar em diabéticos. Não usem. Agora, você vai fazer um procedimento que é extremamente cruelento. Você vai fazer a extração de 14 dentes do paciente. Mentira, tô brincando. Você vai fazer a extração múltipla no paciente. Você vai fazer um protocolo. Você vai fazer a extração de terceiros molares no paciente. Incluso, o que você pode fazer para diminuir a dor e o edema? Uma vez que você não vai poder passar uma medicação mais forte, potente no pós-operatório. Você pode fazer uma dose única, isso se o paciente estiver regular, né, estiver com a glicemia em ordem, você pode fazer uma dose única de corticoide. No caso, um comprimido de dexametasona, 1 hora antes da cirurgia. O que vai acontecer? Na hora que você estiver fazendo o trauma, ou seja, você estiver fazendo a cirurgia, ele vai estar na corrente sanguínea, já vai diminuir, com certeza, a quantidade de inflamação, né? E a quantidade de mediadores da inflamação que vão estar ali na corrente sanguínea. Com isso, você diminui o edema do paciente, sem correr o risco de um quadro hiperglicemiante. Porque ao contrário dos anti-inflamatórios não esteroidais, os esteroidais potencializam o efeito de hiperglicemia, inibem o efeito dos hipoglicemiantes, tá? E com isso o paciente tem um pico na glicemia que antes ele não tinha, tá? Então assim, tem que tomar cuidado. Tem até um amigo, um colega que ele passou a medicação, ele não atentou para isso e o paciente ficou quase cego. Sim, o paciente ficou quase cego. Retinopatia diabética. Porque
tomou essa medicação. A sorte é que ele tomou poucos dias, né? Tomou 3 dias, então a visão foi voltando depois ao normal. Mas a glicemia dele subiu tanto que ele perdeu a visão. Ficou tudo embaçado. Por isso é importante tomar cuidado. Ok?